Estamos aqui hoje para mais um programa A Promessa Podcast. Eu sou Michel Fontanes, essa aqui é minha esposa, Larissa Fontanes, e esse é o episódio número 14 do A Promessa Podcast. Hoje estamos com um convidado super especial, o nosso professor Chicão. Professor Chicão, muito prazer. Como você está, meu camarada? É uma honra estarmos juntos, Estamos falarmos um pouquinho de Deus e do que Ele faz na nossa vida. Então, muito obrigado pelo convite. Nós te agradecemos a sua presença. Gente, o professor Chicão é professor de geografia, está à frente de uma instituição de ensino, é professor seminarista bíblico, tem um currículo extenso e ele veio aqui para falar um pouco da vida dele e principalmente da palavra de Papai do Céu. Amém. O que Deus fez na vida dele para edificar as nossas vidas, né? Porque toda vez que a gente pensa o que vai falar de Deus, fala do que Deus fez na sua vida, né? Que nós somos testemunho vivo daquilo que Deus faz todos os dias. Então, Chicão, muito obrigada por estar aqui compartilhando, né? A sua trajetória, a sua jornada, as suas experiências com Deus aqui com a gente, com a audiência que tá aqui. Ai, muito bom. Amém, Obrigado. amém. A honra é toda nossa, porque Amém, falar de amém. Deus é uma honra incrível. É né? verdade. E ainda mais falar do que Ele fez com a gente, né? Como Ele mudou a nossa vida. Jesus é aquele que, de fato, divide a história da humanidade. E Ele divide a nossa história todos os dias. É antes e depois dele, sempre, em tudo. É verdade. Amém. E, Chicão, eu sei que você tem mais de 20 anos aí no ramo da educação, trazendo educação de qualidade para os alunos. E de Papai do Céu, quantos anos você tem aí nessa jornada, sendo exemplo, ensinando a palavra? Conta pra gente. Olha, graças a Deus, são 40 anos crendo em Jesus. Meu Deus. Quando eu nasci, eu já nasci num lar evangélico, onde a minha mãe me ensinou aquilo de mais importante que eu aprendi na minha vida toda, que é amar a Jesus acima de todas as coisas. Então essa é uma honra incrível, né? É o currículo, a parte do currículo mais linda, que independente das circunstâncias, nós não desistimos. Somos falhos, errantes, seres humanos na totalidade, mas não desistimos em caminhar com Deus e em Deus, né? Porque não é só caminhar acreditando, mas é vivenciar essa caminhada com tudo que a gente acredita, que é um desafio, né? É muito mais difícil, porque como dizia minha mãe, falar de Deus é fácil, mas viver Deus é que é o grande desafio. E os últimos tempos da igreja na face da terra estão buscando pessoas que de fato aceitem o desafio de viver em Deus. Muito bom, Chicão. Eu costumo dizer Meu que Deus. a gente precisa Meu ser Deus. crente na prática, né? Porque a gente fala muito de, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas às vezes você é colocado numa situação ali no seu dia a dia normal e você não consegue dar um testemunho bom. Sai ali no trânsito e aí tá xingando o irmão, tá espraguejando. E eu acho que esse é o nosso desafio diário, né? Que é igual tomar banho, tem que ser todo dia, porque senão dá ruim. A palavra de Deus fala isso, né? Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Bondade para que a gente possa fazer coisas boas, caminhar de forma correta. E misericórdia para compreender que nós somos seres errantes. E quando a gente erra, e por que a gente erra? Porque somente através da misericórdia de Deus, através de Jesus que morre na cruz, nós fomos alcançados. Por nós mesmos, nenhum de nós conseguiria. Então, quando a gente anda em Deus, a gente consegue compreender os nossos erros, nos amar a partir, né, apesar dos nossos erros e caminhar buscando a correção, buscando a melhora, buscando a perfeição, que é Cristo, uma perfeição inalcançável, mas Ele é o nosso guia e a nossa inspiração. É difícil, é um desafio, mas Ele nos chama para essa proposta, né? E aí a gente precisa transbordar na vida do outro, porque Ele manda
e de fazer discípulos. Fazer discípulo é muito difícil, porque quem anda comigo vê mais de perto, inclusive, o meu erro. Só que aí que tem o grande pulo do gato. Jesus vem e suplanta os nossos erros e resplandece a glória dele. Esse é o desafio. Falei várias vezes, né? É um desafio. Que lindo isso, né? Que isso, professor? É verdade. Meu Deus. Não é sobre o que Deus, fazem é ou sobre sobre o que isso. acontece, é como a gente reage, né? Porque a gente vai errar, né? Somos com errantes. Mas o que diz sobre quem nós somos em Deus é como a gente lida com isso. E Exatamente. a reação é muito difícil, né? Muito difícil. E aí a gente tem algumas estratégias para conseguir controlar essa reação. Uma muito boa é o silêncio. É a gente Muito esperar bom. o silêncio. Não sabe o que responder? Vai responder algo ruim? Vou falar da minha mãe em 2 minutos de programa pela 3ª vez. E falarei muitas vezes, não tem como ser diferente. Mas minha mãe dizia assim, Júnior, quando estiver conversando, imagina, quando tiver que dar uma resposta ruim, imagina que você está com a boca cheia de água. Se eu falar com a boca cheia de água, a água vai se espalhar, vai me sujar, vai sujar o outro e depois ainda terei que secar. Então, em muitos momentos, a melhor reação é o silêncio. Se cala, espera o tempo, deixa na mão de Deus. Mas isso aí eu vou falar de novo, é um grande desafio. Ainda mais com as personalidades, cada um possui a sua, mas se você tiver traços de personalidade colérico e sanguíneo, será muito mais difícil você ter esse time de resposta, né? Permitir que o silêncio faça parte da sua resposta. Eu sou sanguíneo e colérico. Então, quando eu falo isso, vocês não têm ideia da dificuldade. Mas Jesus nos chamou para o difícil, porque se fosse para o fácil, ele não precisava nem chamar, né? Todo mundo fazia, né? Muito bom, muito bom. Meu Deus, professor. Aulas, teremos muitas aulas aqui hoje, hein? Aulas. E esse momento aqui pra gente, Chicão, é muito Nossa. importante, né, amor? É uma das coisas, como você falou aqui antes da gente ligar as câmeras, é a coisa mais de verdade que a gente faz na nossa vida. Amém. Esse momento, a mesa, pra falar de Deus e ele sendo o centro, sabe? Dessa pauta, dessa conversa, das nossas vidas. E a comunhão é algo bíblico, é algo que o Papai do Céu fala que precisamos ter, e hoje nós vemos esse momento dessa forma. E a comunhão, sentar-se à mesa. A mesa. Muitas das vezes, né? A gente tá ali, tá comendo, tá compartilhando, e nós temos um parceiro que apoia esse nosso projeto, que acredita na mesma crença, nos mesmos princípios e valores que nós. Então, hoje nós estamos aqui no episódio número 14, com um patrocínio maravilhoso da Calabron. Muito bom. Isso aqui merece até um close. Gente, meu Deus do céu. Vocês precisam ver essa Gente, pizza. Sério. Gente, Olha a Calabronx é Olha um isso. lançamento aqui na zona... Segura aqui, vou dar até um close. Vou dar até um close nessa câmera aqui. Larissa, vamos lá. Gente, sensacional. Sério. Aqui, puxa Ó. aqui. Sério, vou até Olha afastar um que pouquinho. coisa Olha linda, isso, gente. Sério. Parece de brinquedo. Parece É. que foi. Parece assim, não, fizeram. Gente, todas elas são assim. E um o sabor, sucesso. meu Deus, incomparável. Gente, é Sensacional. um conceito diferente de pizza, tá? Eles valorizam muito a qualidade, a aparência, o tempo, sabe? Chegou super rápido, vai chegar super rápido na sua casa. Então, se você valoriza esse momento em família e não abre mão da qualidade, Calabronx é a melhor Sensacional. opção. Se você mora aqui na Zona Oeste do Rio, Sensacional. Calabronx é a sua parceira desses momentos aqui. Não, e a nossa parceira. Também. E a nossa também. Graças a Deus. Olha que honra poder receber aqui o nosso convidado com a pizza maravilhosa dessa. A honra é toda nossa. E, né? Chicão, é só meter a mão e comer. Vambora! Na verdade, Eu não preciso nem fazer cerimônia, né? Não, isso? sem cerimônias. Sem- Vamos ver nos olhos do nosso convidado
Vai, Chicão. Se está aprovado, eu não vou passar por baixo da mesa, porque só Ana Maria Braga que passa. Ó, tem um e eu ia papelzinho. entalar aqui na mesa, tá, amigos? Então, Ai, meu Deus, eu não vou passar debaixo da Aqui, mesa. Tem um Chicão. papelzinho se quiser. Tem um papelzinho? Eu particularmente gosto muito de comer pizza Olha isso aqui, gente. Isso nos aqui moldes. é bacon, alho poró, que vitória. E Dá um close nele. Um requeijão aqui, uma coisa maravilhosa, uma coisa abençoada. E aí? Vamos ver Vamos lá, agora vamos lá. Pode. esse sabor. E aí, Chicão? Olha, esse podcast já está ótimo. Inclusive, pode acabar agora que já recebemos nossa A benção. bênção. Nossa A benção. vitória. E aí? Tan, 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 tan. Meus amigos. É Que diferente. coisa incrível. É diferente, né? Gente, é um sucesso aquela Eu tenho que Bronx. comer mais um pedaço para ter certeza. Vamos comer. Vamos Gente, maravilhoso. comer. Ó, Muito você obrigado. agora já tá podendo tomar coca, hein? Eu acho que hoje é um bom dia. Gente, Michel Ainda tá no não, ainda jejum não. da Tô no coca. jejum Ele tá da no coca. propósito, tá? Tô no propósito da Coca. Cadê, gente? Vamos lá, gente. Vamos lá pra todo mundo, gente. Ó, o bastidor Aí, ó. também. Gente, sensacional. Pizza maravilhosa. Cala Bronx. Ainda tem uma doce aqui, meu padrinho. Tem Olha uma só que doce aí coisa de Gente, maravilhosa. isso aqui tá uma coisa de Meu outro Deus patamar. do céu, gente. Olha isso. Sério. Eu virei em todos os episódios só para comer calabrão. Gente, vamos lá. Obrigado. Chicão, sei que você tá aí degustando. Mas vamos lá. Que benção. Pega pra gente enquanto a gente come. Aham. Quando você come também. Aham. E fala pra gente aqui, compartilha dos trechos bíblicos, né? Qual é o trecho bíblico que mais marcou, assim, a sua vida? Eu sei que deve ter vários. Tem vários. Tem vários, né, meu amigo? Mas qual é, assim, o primeiro mais marcante? Depois você vai falando o segundo, terceiro. Pode contar a história quando ele começou na sua vida, quando marcou. Respira, porque é uma Varão. é uma explosão de Pô, sensações, covardia, né? O calabrão que está ganhando aqui, irmãos. Ele tem que fortalecer o espírito e mortificar a carne. Meus irmãos, o texto bíblico mais especial para mim é o meu predileto, desde sempre, é quando em Lucas 1, a partir ali do 35, que o anjo Gabriel anuncia para Maria a promessa da vinda do menino Jesus, né? E ela, virgem, receberia aquele que seria o nosso Emanuel, o Deus conosco. E quando ele faz esse anúncio, ele diz para ela, pergunta, né? Mas como será isso, visto que não conheço o homem? E ele dá uma resposta incrível que precisa impactar todo mundo que está assistindo aí de casa. Ele fala assim: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Logo ela diz, eis-me aqui, e aí ele continua contando o milagre, contando sobre a prima dela, né, Isabel, que vai dar à luz a João. E encerra esse texto falando de um texto bíblico muito conhecido, que fala, porque para Deus nada é impossível. Nós precisamos aprender a vivermos constantemente os impossíveis. Porque para nós pode ser impossível, mas haveria algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Com certeza não há. Por isso que para ele nada é impossível. Só que para viver o impossível, você precisa reconhecer que descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo te encobrirá. Meu Deus, Chicão, que forte, É forte. isso. Meu Amo esse Deus. texto. Caramba. E isso me fez refletir um ponto que você falou, que é uma condição, né? Pra gente viver o impossível, a gente precisa se permitir estar disponível, estar aberto Sim. para receber mesmo essa presença do Senhor, porque o medo, a covardia não condiz com o nosso Deus, né? Então a gente precisa estar crendo, sendo ousado no Senhor, para que o Espírito Santo desça sobre mim e eu me permita viver
essa experiência. E não Que temas, incrível. né? Em Josué 1, o texto todo conta um momento muito difícil, né? Que é o momento do luto, quando Josué recebe uma missão terrível de liderar o povo após a morte do grande libertador Moisés. E aí Deus fala para ele o quê? Ser forte, corajoso, não temas e nem desanimes. Esse é um outro grande desafio. A gente continuar forte, mesmo diante das problemáticas da vida, continuar crendo. O texto continua falando, tem de muito bom ânimo. O que é ter muito bom ânimo? É muita felicidade, é muita alegria, mesmo diante das tribulações. Então, Josué é outro texto que nos inspira, pedindo que a gente seja forte e corajoso. E que a gente tenha bom ânimo. Então, independente do que os nossos ouvintes estejam vivenciando, que todos nós possamos tirar do nosso caminho o medo e renovar a nossa fé, sendo forte e corajoso. E o medo realmente ele é uma grande barreira que impede muito com que a gente avance. Eu nem tenho vergonha de falar que eu muitas das vezes deixei de avançar em várias frentes na minha vida, justamente com medo de perder algumas coisas que, depois de avançado o tempo, vi que não valiam nada a pena. Então o medo ele realmente impede e aquilo, grande parte desse medo está aqui, só aqui. Ai meu Deus, será que não vai acontecer? Grande parte dos nossos medos eles não passam da cabeça da gente. É uma frase que fala exatamente isso, meu amigo, que diz que o medo só faz a gente perder aquilo que, se nós tivéssemos coragem, nós amaríamos e seríamos muito felizes. Nossa. É muito isso. Deus. O medo, ele nos trava e nos impede de vivenciarmos páginas incríveis que Deus está escrevendo na nossa história. Mas a gente, por medo, não tem coragem de virar a página, achando assim, é melhor ficar nessa página aqui, que eu já conheço, é minha zona de conforto, e Deus tem uma página de excelência esperando a gente, mas a gente fica preso com medo. Então hoje nós vamos jogar fora o medo e abraçarmos a coragem, porque a coragem vai trazer para nós o melhor de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas só vive essa vontade quem passa pela metanoia. Romanos fala isso, né? A gente precisa renovar o nosso entendimento através do conhecimento da palavra de Deus para que a gente possa, assim, viver essa vontade boa, perfeita e agradável. Não existe viver a vontade de Deus sem mudar a nossa mente. Porque a nossa mente, a nossa natureza adâmica quer fazer escolhas. E a gente não consegue compreender que essas escolhas, muitas vezes, nos levam à morte. E Jesus tem uma proposta de vida. E vida é abundância pra gente, né? Ai. Acabou. Ai. Pode ligar a câmera, Meu gente. Acabou. Deus, Meu meu Deus. Então eu vou comer uma pizza. Vai lá. Come a pizza, meu Nossa, amigo. pior que depois dessa eu não sei nem... Não, já levei várias Ei. lapadas aqui, assim, pensando em Nossa. coisas que eu deixei de viver, né? Nesse atual momento, eu e Michel, nós estamos buscando nos mudarmos, né? E a gente tá vivendo uma experiência muito legal, porque quando a gente veio alugar essa sala, era pra gente, naquele momento, algo impossível. Era sobrenatural. Sobrenatural. Não cabia a gente fazer as contas. E como a pastora Mel fala, os 2 mais 2 na minha vida davam 4. E é isso, promessa. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. E hoje vocês estão vivendo a promessa de Deus para vocês. E é uma promessa em cada detalhe. Eu tenho certeza que cada detalhe foi pensado, orado, gerou uma expectativa. E olha que graças que nós estamos recebendo. Nós estamos vivendo a promessa. E a promessa se renova a cada manhã.
E a promessa hoje vocês estão vivendo aqui um sonho que é o início de um grande projeto de Deus que Deus colocou no coração de vocês. E nós temos um Deus que realiza sonhos, realiza promessas. Vamos jogar fora o medo e vamos viver o mais de Deus. Existe uma proposta linda para Deus fazer na vida de cada um de nós. Só resta a cada um abandonar o medo e abraçar a coragem. Meu Deus. E vocês fizeram isso. Por isso que hoje nós estamos aqui. Eu tinha uma frase em um curso que dizia assim, ó: um dia tudo aqui foi um sonho. É isso. Olha que coisa linda, você está aqui no ambiente, quem está vendo só essa parte, Exatamente. não está vendo os detalhes que estão na sala, né? Irmãos, tudo que tem aqui hoje, um dia nasceu no coração de Deus e chegou ao coração de vocês. Então é uma honra muito grande viver a promessa. E eu fico muito feliz da honra de poder compartilhar dessa promessa com vocês. Ai, Porque gente. boa coisa é conviver com aqueles que ainda sonham, que ainda fazem coisas que vão além da rotina burocratizada que engessa e tira a graça da vida. A vida é uma bênção. Jesus nos deu essa vida para vivermos em abundância e poder viver o sonho. A promessa é uma honra maravilhosa. Então vocês estão de parabéns. Amém. Amém, meu amigo. Amém. Amém. Pega mais um pedacinho aí, Chicão. Que Gente, a isso. Eles não querem que eu Calabronça. fale, hein? Calabronça. Olha a Eles não Calabronça, querem que eu hein? fale. Ó, Gente, Nossa, Calabronça, parabéns. Que coisa abençoada. a Que benção. coisa maravilhosa. E aí? Muito Aprovou? Aprovadíssima. Irmãos, Muito bom. podem Vamos comer aqui, ó. provar essa pizza abençoada. E ela não engorda, irmãos. Não pode fazer essa Oh, propaganda, papai. engorda. Mas não tem problema. Não tem problema. Vale a pena, vale a pena. Muito Que bom. isso, muito gostosa, muito gostosa. Muito ainda bom. ainda tem a doce aqui, ó. Que isso? Ô, papai. Meu Deus Glória do a céu. Deus. Meu Deus, louvado seja. Não, e aí voltando aqui, né, que você falou. A gente tava visitando as casas hoje e eu tava assim, eu gostei tanto dessa, mas tá um pouco fora aí do que a gente tava imaginando. E Deus foi me lembrando daquele dia, quando a gente tava procurando, quando a gente veio aqui, que a gente questionava, será que a gente vai conseguir fazer esse investimento? E a gente nunca precisou fazer aquelas contas, sabe, para poder apertar, para pagar. Glória a Deus por isso. Desde que a gente entrou, a gente nunca teve que pensar, será que esse mês a gente consegue pagar? E detalhe, quando nós entramos, a matemática não batia. O 2 mais 2 não tava dando 4 mesmo. E aí, Papai do céu tem provido, né? tem provido. Ele tem provido. Então, assim, a gente tem buscado esse lugar de crer, de ser ousado, de ir, claro, se for da vontade do Senhor. Porque tudo que a gente faz hoje, a gente pergunta a Deus se... Senhor, a gente tá querendo ir a casa. A gente ia se mudar 3 meses atrás. E Deus falou, não. Aguarda que eu tenho uma coisa melhor. E a gente teve que ficar no nosso processo de aguardar. Eu, principalmente, porque mulher, né? Eu falei, não, eu quero uma casa maior e tal. E papai do céu falou, não, 3 meses. 3 meses se passaram. E agora eu tô procurando, ou seja, eu tô em obediência. É isso. E eu tô assim, Senhor, vai guiando, porque eu quero a casa que é essa. Eu acho que eu encontrei ela hoje. Eu quero olhar e falar assim. É. E a gente acha que encontrou. E é muito bom isso. Se ela acha que encontrou. ela acha. É. Eu acho que encontrou. É. Papai do céu é maravilhoso na nossa vida. E você tem experiência assim? Já teve experiência assim, ô Chicão? De você... Deus falar, vai nessa direção, ou conquista essa formação, ou conquista isso, ou uma cura, sabe? Você teve essas experiências assim de, na sua realidade, a circunstância não tá batendo, mas papai do céu tá falando, vai naquela direção, igual o pessoal que tinha que atravessar lá o Mar Vermelho, e, não, vocês vão atravessar como? Não tem outra saída. E Deus foi lá e agiu. Irmã Larissa, muitas vezes, incontáveis foram as vezes, sabe? Que a gente percebeu Deus cuidando desses detalhes todos, né? Eu tive um curso e eu vivenciei exatamente esse processo de escolher um local novo, mas boa coisa é escolher
segundo o desejo do Senhor Jesus. Porque quando a gente escolhe segundo o que Deus quer, ele faz de fato que a vontade seja boa, perfeita e agradável, né? E tudo, irmãos, tem um preço. Jesus, quando vem nos salvar, ele acaba pagando um preço. E nós ainda hoje continuamos a pagar preços, né? Nessa ocasião, um testemunho que eu tenho que contar, a gente achou uma sala maravilhosa, só que a sala era igual aquela música, não tinha teto, não tinha nada, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia morar nela não, porque quando eu cheguei na cobertura, era na Estrada dos Bandeirantes, não tinha nada. Mas eu já via como se tivesse tudo. Eu falava, aqui vai ser uma sala, aqui vai ser isso. Só que eu tinha, tipo assim, 1 mês para fazer a obra. Era inexequível. Nossa. A corretora ficou com pena de mim. Ela falou assim, poxa, não vai dar tempo, né, professor? O prazo. E foi embora. Quando ela chegou na corretora, lá na imobiliária, ela recebeu uma sala nova. E foi a sala que nós ficamos por 4 anos, sabe? Quando a gente entrou, a sala já estava pronta. Era entrar e na semana seguinte começaram as aulas. E foi uma bênção de Deus, um preço muito próximo. Ou seja, aquilo que a gente sonha em Deus, Ele é poderoso para realizar. Quando a gente se mudou, eu cresci, nasci na Cidade de Deus e aos 15 anos eu fui para Taquara. E eu lembro muito que quando a gente foi procurar apartamento, a minha mãe, o corretor, tadinho, foi abrir a porta do apartamento que hoje nós moramos, né? Isso já faz mais de 30 anos. Quando ele foi abrir a porta do apartamento, a porta travou, a chave não virava. O corretor morrendo de vergonha, estava todo mundo lá para entrar no apartamento e a gente percebeu que aquele desafio, aquela dificuldade era um teste de Deus para ver se nós estávamos aptos a vivermos de fato a promessa dele na nossa vida. E o fim da história são 30 anos morando nesse apartamento. Que na hora que a chave não virava, parecia assim, ó, não é para ser. Mas às vezes, aquilo que a gente acha que não é para ser, é Deus nos testando para nos levar além e nos apurar para que a gente esteja apto para viver o melhor de Deus. Então já quero profetizar na vida de vocês. A casa que vocês acharem vai ser uma casa de bênção, uma casa abençoada por Deus, uma casa onde a bondade e a misericórdia vai habitar. Amém. E tenham a certeza, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir e vai sustentar em todos os detalhes. Tenha coragem, Amém. Bote o pé que Deus colocará o chão. E Ele é lindo, porque Ele não coloca só o chão, não. Ele coloca a parede, coloca a janela, coloca a porta e ainda coloca a maçaneta dos seus sonhos. Meu Deus. Ele é um Deus de detalhe. Nós servimos a um Deus de detalhe. Quando minha esposa casou comigo, ela tinha feito uma carta. E a carta era absolutamente como eu era. Ela fez em cada detalhe. Eu quero que meu marido seja assim, assim, assim. Pregue, seja divertido, seja bem-humorado. E depois de casada, ela falou assim, olha, a carta aqui, ó, você é essa carta. Nós precisamos de ver cartas do nosso sonho, cartas de Deus para nós. Mas isso é um desafio. É a gente ter coragem para viver aquilo que Deus planejou para nós, né? Que a gente não quer olhar o detalhe, a gente quer olhar o todo. Não, seja detalhista. Você que está ouvindo a gente agora, chega aí, feche seu quarto. É hora de falar com Deus. Escreva uma carta para Ele. Eu quero meu emprego assim, 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 assim. E não descanse enquanto esse emprego não chegar até você. Eu quero um casamento assim, 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 assim. E o Senhor é poderoso para fazer. Chicão, vai ser tudo perfeito? Não. Nós temos problemas, nós temos defeitos, mas o amor de Deus apaga, suplanta qualquer defeito. Então que a gente possa viver isso. E eu tenho certeza que no próximo episódio vocês vão contar que vocês já tomaram posse da terra prometida. Eita! Amém! Amém! Os espias foram lá olhar a terra. Alguns olharam e puderam pensar assim, a terra tem gigante, não vai ter como.
Agora, aqueles que estão aptos a viver o milagre, eles olham os gigantes e falam assim: o meu Deus é tão poderoso que mesmo com gigantes, ele nos dará a terra. Eu não sei quais são os gigantes de vocês, mas o Deus que servimos é poderoso para vencer qualquer gigante. Amém. Amém. Que coisa Amém. linda. Meu E Deus. eles, além de não enxergarem os gigantes como todos haviam enxergado, eles também enxergaram oportunidade, né? Aveia, mel, enxergaram o que tinha de bom naquela terra. E a gente teve tanto esse olhar hoje. Tá A vendo? gente ficou olhando, além do imóvel, a gente ficou olhando tudo que esse imóvel pode agregar na nossa vida, no nosso trabalho. E a gente começou a fazer inúmeras contas. Eu falei assim, gente, que extraordinário. Sim. E a gente enxergou muito além da própria terra, entendeu? E detalhe, não era nem uma terra que a gente estava buscando. A gente estava vendo casa e aí acabou que a gente foi ver um apartamento. Ah, vamos lá ver. E virou o jogo ali na hora. Tá Eu falei, vendo? meu Deus, eu acho que é aqui, hein? E É a aí, surpresa de Deus, né? Quando eu fui para a faculdade, eu conto sempre isso para os meus alunos. Eu fiz para a UERJ, né, e não passei. E eu queria fazer história na UERJ. E aí eu fiz o vestibular da PUC e passei para a PUC. E aí fiz geografia. Hoje eu dou aula de geografia, de história, filosofia e sociologia. E a disciplina que eu menos gosto da aula é exatamente a história, acredita? Com todo amor e respeito à história, que é linda, aos meus colegas historiadores. Mas você imagina, o Chicão de anos atrás queria fazer história. Sim. Deus tinha uma proposta diferenciada. E hoje eu sou, há 23 anos, muito feliz na geografia, né? Jesus me abençoou muito. Então, às vezes, a gente está procurando uma casa, mas Deus tem um apartamento que combina mais com a gente. Vamos estar abertos, né, às surpresas de Deus. O Deus que nos surpreende todo dia, né? é que a vontade dele é bem melhor que a nossa. O que, muito na melhor. verdade, ele sabe o que é melhor pra gente. Porque ele escuta o que a Ele gente sabe. não escuta. Vê o que a gente não vê. E sabe o que nós nunca saberemos. Sim. Ele escuta as conversas que a gente não sabe. Ele olha e sonda os corações. Ele conhece a intenção da mente humana. Logo, ele consegue fazer uma análise que nós nunca conseguiríamos. Essa é a grande proposta. É vivermos aquilo que Deus tem para nós, que sempre vai ser muito melhor do que aquilo que nós teríamos para pleitear com Deus, né? Eu costumo dizer que se Papai do Céu me desse tudo o que eu queria e o que eu desejei, eu, no mínimo, estaria morto hoje. É verdade. Como o Papai do Céu é maravilhoso. Ele é pai. Ele é pai. Ele nos educa na proporção que a gente aguenta. Ele nos dá o que a gente merece. Na verdade, muitas das vezes ele nos dá até o que a gente não merece. Quase Na sempre. grande maioria das vezes ele nos dá o que a gente não merece. E tá sempre ali com a mão estendida quando a gente grita por socorro. Ele nunca nega o auxílio. É o socorro presente. Papai do Céu é maravilhoso. Eu acho que ele dá muito mais que a gente merece mesmo. Sim. Porque a gente, na verdade, não merece muito, não. Nós erramos, né? Nós somos pecadores, nós somos seres humanos falhos, né? E a gente precisa reconhecer isso sempre. Mas a graça de Deus, que é esse bem merecido, nos alcança e nos faz viver coisas extraordinárias, né? Mas é a graça de Deus, é o bem imerecido. Nós chegamos até aqui pela graça de Deus. Nós sobrevivemos pela graça de Deus. Nós não fomos presa na mão do adversário, presa fácil na mão do inimigo, porque a graça de Deus nos escondeu, nos protegeu, mesmo quando a gente se coloca, né, em situações de perigo, em situações difíceis, porque nós erramos e às vezes fazemos escolhas erradas. Oi, como fazemos? Às Fazemos. vezes a gente olha, nossa, a cova dos leões, espera aí. É E a gente isso. se joga. Só que ainda assim a mão de Deus nos alcança, né? E isso é graça. Isso é é bem graça. imerecido. Né? Nós não merecemos. Se a gente for pensar bem, você que tá aí de Não merece casa, nada. a gente não merece nada. Você merece o quê? Você não merece nada. Mas a graça de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, nos alcança e nos torna aptos para vivermos aquilo que Ele tem para nós. É a graça de Deus. Amém. Amém.
Meu Deus. E, Chicão, conta pra gente, compartilha aqui pra gente, quem é um Chicão em Deus? Meu Deus, que pergunta difícil. Eu acho que nesses anos todos nunca me fizeram uma pergunta tão difícil. Porque falar da gente é difícil, né? Quem é o Chicão em Deus? É alguém muito intenso, muito entregue e que erra muito, mas que recebe muita graça de Deus. Eu às vezes erro coisas que eu já errei. Eu falo assim, meu Deus, que sorte a minha que a tua misericórdia me alcançou. Porque eu erro coisas que eu não tinha que mais errar. A gente vai chegando aos 40, a gente não tem que errar mais. Só que a gente continua errando. E aí vem a graça de Deus nos perdoar. Chicão, a graça legitima a gente ficar errando? Não. Ela nos constrange a melhorarmos, sabe? Só que a gente tem que se reconhecer. Então, Chicão em Deus é alguém que erra. Porque tem gente que é muito hipócrita e quer atirar a pedra cheio de erro, cheio de defeito. Né? A grande hipocrisia da vida é essa. É a gente atacar o outro se julgando melhor que o outro. E ninguém é melhor que ninguém. Né? Então, Chicão em Deus é alguém que erra, mas ainda assim peço todos os dias ao Senhor para ter misericórdia de mim, para cuidar de mim, para fazer de mim uma pessoa segundo o coração dele. Amém. Que é só o coração Amém. dele mesmo, para fazer a gente aplacar o furor, aplacar a revolta, aplacar a dor, né? Para a gente seguir crendo nesse Deus maravilhoso. Acho que pergunta difícil. Nossa, pergunta difícil, uma resposta elaboradíssima. Fiquei 3 horas respondendo para tentar chegar à altura da pergunta. Muito bom. Mas é porque né? Eu acho que a gente tem que se perguntar isso diariamente. Quem nós somos em Deus? É porque isso fala muito sobre o nosso testemunho, né? Porque, como você disse, muita gente tem muito hipócrita envergonhando, sabe? A Papai do Céu. E a gente tem que lembrar também que Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o produto final. Jesus percebe, Deus, o nosso processo. Não adianta a gente entregar um copo bonito. Deus sabe qual foi a intenção de construir esse copo, qual foi a intenção, qual é a forma, qual o trabalho que foi utilizado. A intenção é tudo, né, Chico? Muito. Porque tem pessoas que fazem tudo, até o bem. Tem pessoas que ajudam o outro para ter a chance de jogar na cara ali na frente. Tem pessoas que ajudam o outro achando que esse plantio vai prosperar, quando na verdade ele está fazendo algo só para se vai descer e subjugar o outro. Só que esquece que nós temos um Deus que vê tudo. Inclusive a intenção. Ele vê tudo. Então, o nosso desejo e o nosso pedido em Deus é que as nossas intenções estejam cativas ao Senhor. Que a gente possa ter a intenção cristocêntricas. Que Ele seja, de fato, o norteador da nossa vida. E isso não é fácil, porque nós temos uma natureza pecaminosa, um espírito adâmico que nos faz inclinar sempre para o erro. Então, vivenciar aquilo que Deus quer é fugir dessa natureza pecaminosa e buscar o acerto em Deus. O acerto só é possível em Deus. Nós, humanos, nascemos para errar. E é por isso que a gente erra tanto. Bem forte isso. Muito forte. Nascemos para errar. E a gente erra muito. Só que a gente precisa lembrar que a bondade e a misericórdia estarão conosco todos os dias e que Cristo é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque todo mundo, quando erra, eu sou professor esses anos todos, quando o aluno erra, por mais que ele finja que não deu importância para o erro, dói, porque errar dói. A gente sempre tem aquela perspectiva assim, meu Deus, é o fim, erramos, não conseguimos, erramos o alvo, que é uma boa tradução para pecado, né? Uma boa explicação. Pecado seria errar o alvo. Quando a gente erra esse alvo, como alunos que todos somos, a gente precisa entender
que a gente só vence se a gente tiver conexão com o professor, conexão com esse Deus que nos ajuda a seguir em frente, né? Mesmo quando a gente erra. Meu Deus. Né? Sem Meu hipocrisia, Deus. sem julgar o outro, todo mundo erra, mas quer apontar, quer dizer, o outro errou, quer inventar, quer aumentar, faz parte, mas que a gente possa fugir disso, né? Fugir disso. E quando a gente errar, que a gente repare o nosso erro e siga diferente, recebendo o perdão de Deus e perdoando aos outros também. Porque se a gente não tiver a capacidade de perdoar, nós não merecemos o perdão de Deus. Nós não nos tornamos aptos a recebermos o perdão de Deus. Porque a própria Bíblia diz que a gente vai perdoar, vai receber o perdão da mesma maneira e medida que perdoamos. Deus é perfeito, né? Exatamente. Ele amarrou todas as pontas pra não ter Deus é desculpa. Eu tinha uma funcionária lá no primeiro emprego, na primeira escola que eu dirigi, que ela falava uma coisa incrível. Ela falava assim, professor, o bom julgador por si julga. E é muito isso. Caramba. Muito isso. Aquele que atira pedra, às vezes, está muito mais sujo do que aquele que está recebendo a pedra. Que você nem receba a pedra e nem fique atirando pedra. Mas que você saia dessa perspectiva de julgamento para viver o melhor de Deus na sua vida. Amém. 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 Amém, professor. Amém. Profundo, né? Aulas. Olha, É a misericórdia. Um ponto Nossa. muito, muito forte meu que Deus. ele trouxe aí pra gente é essa questão do erro e tudo mais também serve para si, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue se perdoar também. Isso é um ponto. E eu acho que talvez seja um grande ponto. É. Que às vezes a gente tem até uma flexibilidade maior para perdoar o outro. Mas o erro que a gente comete com a gente às vezes fica Não remoendo, tolera, né? não tolera, não aceita, não se desculpa. E isso leva a gente para caminhos que, caramba, quase que tem volta, mas para caminhos muito escuros, caminhos muito frios. Realmente complicado. O mentor, né, o Paulo Vieira, ele fala uma frase assim muito interessante, que ele fala que até a depressão, ela tem uma raiz no orgulho. Porque uma pessoa que acaba estando se coloca, né, acaba indo para esse estado, não se coloca, mas ela não percebe, não sabe o que está fazendo isso. Qual é o discurso que ela conta para ela mesma? Que não tem, a dor dela é maior do que a de todo mundo. Que ninguém tá passando pelo que ela tá passando. Você não faz ideia do que eu estou passando. Se você reparar, eu já vi discussões assim. Um querendo estar com a vida pior do que o outro. Não, mas hoje eu nem dormi. Não, mas eu tô há 2 dias sem dormir. É uma competição até pra ver E eu tô sem dormir e sem comer. É verdade. Pra ver quem tá mais ferrado naquela É verdade. situação. Então você vê que até nisso existe uma raiz da vaidade, do orgulho. Não quer ser exposto ao erro. É isso. A outras pessoas falam assim, você errou. E você tem que ouvir. Para o E a gente tem que orgulho- matar isso, né, cara? Para o orgulho, a gente precisa lembrar dos 7 mergulhos de Naamã no Rio Meu Jordão. Deus, você pregou sobre né? isso, cara. Foi o pastor Fabiano. Pastor Fabiano, verdade. Maravilhoso. Pregou muito sobre isso, né? E é muito isso. O hino da Raquel Melo canta, né? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. E é isso. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho para a gente se tornar apto para viver o melhor de Deus na nossa vida. Porque o nosso orgulho faz com que a gente olhe para o Rio Jordão, que são as dificuldades que todo mundo passa, e fale assim, não vou mergulhar nisso não. 7 vezes ainda, eu quero que o profeta venha e coloque a mão na minha cabeça e eu fique sarado. Às vezes Deus requer de nós 7 mergulhos. Repetição é você visitar o mesmo lugar algumas vezes e sair de cada mergulho, de cada imersão, diferente. Naamã não foi só curado após o 7º mergulho, mas a cada mergulho a natureza dele ia sendo tratada para que ele se tornasse apto a ser curado de dentro para fora.
foi muito mais do que lepras na pele. Foi a perspectiva de transformação da alma de Naamã. Essa é a proposta do Evangelho, né? Todo encontro tem que gerar uma mudança na nossa alma. E às vezes nós temos que mergulhar 7 vezes. Em rios impróprios. Em rios que a gente julga assim, não preciso mergulhar nisso. Tem rios muito melhores perto da minha casa. Às vezes Jesus nos leva para esse caminho. E é necessário passar por esses 7 mergulhos, né? Ele conhece cada um de nós, né? Conhece, cada um tem os 7 mergulhos que precisa. Cada Eu sei um- do meu. Cada um tem os seus 7 mergulhos. Cada um tem os 7 mergulhos. Meu Isso dá uma Deus. pregação boa. A gente pode É pensar verdade. nisso outro dia. Olha, Os Sério? 7 mergulhos de Naamã. meu Deus. Que aí sim a gente mortifica a nossa natureza pecaminosa. E ele se colocou naquele lugar disponível para receber a unção do Espírito para viver o impossível. E ele fez uma coisa que a gente faz com muita dificuldade, que ele escutou conselhos impróprios, ou, perdão, conselhos improváveis. A serva olha para e diz assim, ó, se ele encontrasse o nosso grande profeta, ele seria curado. A E essa serva. serva, uma menina. A serva. Uma menina. Ele, um homem grande, tinha que ouvir uma serva? Às vezes a gente não quer, a gente não está disposto e nem sensível para ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente. Porque às vezes são coisas improváveis. Só que o improvável de Deus precisa estar na nossa agenda. A gente tem que abrir a brecha na agenda Muito bom. para viver esse improvável. Porque a agenda não é ela que nos tem, mas nós que a possuímos. Nós temos que assumir o controle. Tem pessoas que a agenda vira uma prisão. Só faz aquilo que está proposto. Claro, na perspectiva de planejamento e organização, isso é fundamental. Mas nós temos que entender que no meio da nossa agenda tem que existir espaço para o surpreendente de Deus. Na verdade, Ele faz isso todos os dias. Na verdade, a gente tem uma palavra que é muito a nossa vida, né? Nós, como Papai do Céu, vivemos coisas inimagináveis. Mesmo o sobrenatural de Deus existe, nós vivemos ele diariamente. Existe mesmo. Professor, sério, Existe mesmo. vivemos coisas inimagináveis, coisas extraordinárias, que a única resposta que nos cabe, por ser tão extraordinário, é a mão de Deus agindo sobre a isso. nossa vida. Tem outro hino do Renascer que fala isso, né? A resposta é aqui, eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Ai, Jesus. É muito lindo, né? Muito. Tudo que ele faz é perfeito. Eu creio que Jesus vai trazer um tempo de coisas perfeitas chegando à nossa vida, coisas que vão mudar a nossa história. Nós vamos viver aquilo que ninguém viveu. Nós vamos sentir aquilo que ninguém sentiu. Porque, como diz o maravilhoso pastor Márcio Valadão, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. E nós podemos aquilo que a Bíblia diz que a gente pode. Não aceite olhar limitante que diz que nós não podemos, que diz que nós não vamos conseguir. Isso é o olhar da humanidade. Nós temos que viver segundo o olhar cristocêntrico, que coloca cada um de nós como joia da criação, filhos de Deus, e como filhos amados, nós podemos debruçar nesse Pai que nos faz andar em pastos maravilhosos, em pastos verdejantes, que nos faz descansar em águas tranquilas. Só que isso é um exercício de humildade. É a gente deixar de querer ser Senhor e se aceitar enquanto servo. Teve alguma fase assim da sua vida, Chicão? Respira aí, toma uma coquinha. Isso. Isso. Dá mais uma mordidinha na É Calabronx. verdade, tadinha, ela já deve estar meio fria. Quer dar uma Mas esquentadinha? tá uma delícia, Calabronze. Mas é que eu tenho que falar e tá difícil falar e comer. Muito bom. Tá, Calabronze, tá muito bom. Mas eu tenho que falar e tenho que comer, tá muito difícil. É, vamos aqui bater um papo pra ele poder comer ali a Calabronx Vamos lá, dele. vamos lá. Ó,
Tá fria, tá gostosa, tá ótimo. Ainda tem uma doce. Tá tem uma doce maravilhosa. ótima! Vamos deixar essa doce pro final, pros Sobremesa. bastidores. Pros bastidores. Vamos Mas lá. fala, minha filha. Michel, Fala, fala meu aí. amor. Fala, meu amor. De tudo que ele trouxe pra gente aí, de tudo que ele falou sobre medo, humildade, abrir mão realmente do controle e se permitir viver o que Deus quer. De todas essas coisas, o que você acha que nós dois, como casal, que nós somos um, precisamos abrir mão? Fala comigo, meu amor. Na verdade, depois dessa grande aula, tem uma reflexão imensa para fazer. Imensa. Realmente, não só eu, acho que todo mundo tem uma grande reflexão para fazer na vida. Principalmente um ponto, até voltando um pouco mais atrás do que isso, principalmente aquele ponto com relação aos medos. Esse talvez seja o grande ponto de inflexão da minha vida. Porque às vezes a gente deixa de avançar como casal, como tudo na vida, né? Como empresário, como servo do Senhor, por conta disso. Por medo de dar um próximo passo e não saber se o chão que pisaremos nesse próximo passo vai ser um chão firme, que eu possa levar a minha família por esse chão, por esse caminho. E muitas das vezes isso é que impede de nós avançarmos, de olharmos para novos horizontes, de termos novas perspectivas. E esse medo do improvável, futuro, não, eu não digo nem do improvável, esse medo do o incerto ali, né? incerto, do que está atrás da porta. Eu acho que talvez seria a melhor reflexão. Medo do que está atrás da porta faz com que eu trave a minha família de darmos grandes passos. E o que está atrás da porta? Pode ser alguma coisa não tão boa, mas pode ser o sobrenatural de Deus, que simplesmente está esperando que eu meta a mão e abra aquela maçaneta e viva o sobrenatural. E sabe um ponto, Michel, também que Deus está tocando aqui? É que mesmo que não seja bom a experiência com Deus, tudo fica maravilhoso. Então, acho que essa é a convicção que a gente precisa carregar. Porque com Deus, o que deu errado, o Pablo Marçal fala muito isso, eu gosto, né? Eu não perco nunca. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E quando a gente tem a fé no Senhor, a gente entende que tudo tem um porquê e que Ele garante. E se a gente está precisando passar por aquilo, é porque a gente está precisando. E se nós somos filhos amados de Deus, eu não acredito que a gente deu um passo e Ele sabe do nosso coração. Por exemplo, igual quando a gente veio aqui alugar essa sala, a gente buscou fazer tudo certo da vontade do Senhor. A gente foi no monte, a gente fez propósito, a gente ouviu, foi na igreja, falou com os pastores e faz aqui, faz ali, papapá. Tudo que estava ao nosso alcance, a nossa parte, a gente removeu a pedra, né? Para que Deus pudesse fazer um milagre. E se ainda assim essa pedra a gente tivesse removido e não fosse da vontade de Deus, e Ele não fizesse o que a gente estava esperando, eu acredito que Deus não iria nos punir, nos deixar desamparados, porque Ele conhece a verdade e a intenção com qual nós fizemos aquilo. E se a gente ainda assim, fazendo tudo isso, cometeu algum erro no processo, a gente vai aprender e Deus vai até nos proteger durante esse processo com a sua misericórdia. É isso. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender. Sim. Que temos sim que buscar no Senhor, temos que buscar ouvir o que o papai está falando. Se Ele falou não, é não. E se Ele falou assim, não pense duas vezes. É isso. E se ainda assim acontecer algum contratempo, que o sim do Senhor não significa que vai ser fácil. Não. Esse é o grande detalhe. Que a gente às vezes pensa isso, né? Às vezes o sim do Senhor não quer dizer vai e tá tranquilo. Às vezes o sim, sai da escravidão. Aí jogou lá no deserto. Vai pro deserto agora. Mas o lindo é entender que com Deus não tem vai. Com Deus tem vamos. É verdade. Sempre... Não. Essa merece ser falada no close. Fala de novo, professor. Mas é verdade. Com Deus não tem vai. Ele nunca chega pra gente e fala assim, vai lá. Ele chega pra gente e diz assim, vamos juntos. Eu não vou largar a sua mão. O próprio Jesus, quando vem, né? Ele, ao chegar, ele escolhe 12 para andar com ele.
É mentira do diabo que a sua bênção é só sua e você vai viver sozinho, sem ter com quem compartilhar aquilo que Jesus faz. Então toda a bênção de Deus é uma bênção coletiva. É uma bênção que chega a alguém e transborda para outros. Então, quando você em casal, né, e vocês estão falando nessa perspectiva, é normal que o homem assuma um senso de responsabilidade. E a partir dessa responsabilização, ele tenha mais cautela. Só que cautela não é travar aquilo que Deus tem para nós. Chico, como eu sei se eu estou travando ou não aquilo que Deus tem? A partir do momento que você tem cada vez mais relacionamento, mais intimidade você tem. E aí você conhece mais, né? Se você tem intimidade com alguém, pelo bom dia, você sabe se a pessoa está bem, se não está bem, se dormiu bem, se não dormiu bem. Mas às vezes a gente não quer se permitir ter um relacionamento com Deus. A gente quer ir à igreja, ser um espectador, sentar e sair da mesma forma que nós entramos. Isso não é relacionamento. Se você tem qualquer relação que não te muda, que não te toca, que não te afeta, você não tem uma relação. Você tem apenas um encontro, uma troca. Um ajuntamento de pessoas. Exatamente. É uma relação quase que passiva, né? E isso, às vezes, nós temos na nossa casa. Sim. Nós convivemos com pessoas que não possuem significado e que não geram em nós desejo de mudança. Isso acontece, inclusive, na relação de pai para filho, já que estamos falando da parte masculina. Os pais precisam olhar para o filho, e eu, que sou pai solo, depois que minha esposa faleceu há 5 anos, eu tenho esse desafio de gerar no meu filho um amor por mim que o mundo diz que não precisa. Eu, nesses 20 e poucos anos de escola, eu sempre vi o filho com a mãe. De 100 alunos, o pai vai em 5, em 4, para não falar 3. Nós temos que subverter essa ordem. E muitas vezes, lares cristãos. Nós precisamos entender a paternidade de forma diferente, o senso de responsabilidade, a vivência do amor verdadeiro, porque o amor gera em nós ação. Quem te ama e não faz nada, não te ama. Só está contigo porque é conveniente. Quem ama, trabalha. Eu amo meu filho, ele me aborrece, porque até aquilo que a gente ama nos aborrece. Nós não convivemos com pessoas perfeitas, mas nós precisamos ter atitudes para com este nosso amor. Você não sente? Vive. Tem gente que fica na superfície. Ah, eu sinto, amo fulano. Mas o que você faz pro fulano? Nada. Irmão, tu não ama. Você não tem nenhum significado. Então nós temos que ter essa perspectiva, né? E vocês falaram aí do caminhar em Deus e passar, né, por reveses, por situações ruins, Sim, por situações negativas. Eu tive a triste situação de há 5 anos atrás perder a mulher da minha vida, né? E agora há 3 meses perder a minha mãe. 2 mulheres importantíssimas para a minha vida. E nessas 2 ocasiões eu lembro muito de um hino que fala: se Deus fizer, ele é Deus, mas se não fizer, ele continua sendo Deus. Eu o adoro pelo que ele não o adoro pelo que ele faz, mas o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Às vezes a gente se desvia por tão pouco, porque o pastor não deu o microfone, porque o som da igreja estava alto, porque o irmão olhou para a gente de forma errada. Quem se desvia por conta disso nunca encontrou Deus. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Deus, independente daquilo que você passe, da dor que você sinta, você segue sabendo que Ele continua sendo Deus. Hoje eu estou só em hinos do Renascer, né? O Renascer tem outro hino que diz exatamente isso, que além das nuvens brilha o sol. E é isso. Dependendo do dia difícil que a gente está tendo, existe um sol brilhando. Existe um Deus a nos guardar, a nos guiar. E a gente tem que honrar esse Deus. Honrar com tudo que a gente é. Não é fácil, é um desafio, né? Aqui está falando alguém que sente dor e dor forte
todos os dias. Mas por que a gente não desiste? Porque maior do que a nossa dor é a confiança, esperança e expectativa de termos um Deus que está acima de todos esses processos. Nós temos um Deus que é nosso refúgio e fortaleza, seguro bem presente na hora da angústia. Isso prova que nós passaremos pela angústia, mas não passaremos no vai, e sim no vamos. Ele sempre vai conosco, segurando a nossa mão e não nos deixando cair. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. Não posso cantar mais porque eu não sou cantor. Meu Deus. Aulas. Imagina. Aulas. É. Grande dia. Grande dia. Você falou sobre agir, né? Que a gente precisa ter atitude condizente com aquilo que a gente fala. É tão difícil. Que o amor é atitude, que ser cristão é ter atitude. Isso é, sim, a verdade sobre o que muitas das vezes a gente fala e não vive. E isso requer de nós esforço. Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu condeno, esse sim eu faço. Então fazer o bem, fazer a coisa certa requer de nós esforço. Não é natural. Porque às vezes a gente fala assim, vou viver no natural. A música lá, hoje eu tô musical, a música lá vai dizer o quê? Deixa a vida me levar. Se você deixar a vida te levar, ela só vai te levar pro buraco. O natural é esse, né? É esse. É a força da gravidade. Tudo vai para baixo. Né? Que sabedoria. Só que, mas é tão difícil. Mamãe, antes de falecer, no leito, ela falou uma frase para mim que eu nunca mais vou esquecer. Ela disse assim, meu filho, cantar hino é tão bom. Ver a Bíblia é tão bom. Acreditar em Deus é tão bom. Difícil é viver. E é difícil mesmo. Falando aqui é tão fácil, né? Sai tranquilo. Mas nesses processos todos da minha vida, tem sido em alguns momentos tão difíceis, né? E aí, por que a gente não desiste? Porque a gente crê que Deus continua com a gente. E como é que a gente percebe que Deus continua com a gente? Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Ele não nos deixa só. É mentira do diabo que você vai conseguir resolver a sua vida sozinho. Ele quer que você fique sozinho aí no teu quarto em depressão para ele te tragar e acabar com você. Pega o teu telefone, procura um amigo de Deus, uma amiga de Deus, alguém que tenha a palavra de vida. Não é essa estranqueira que tu arruma que só serve para ir para coisa errada, mas gente de Deus para sua vida e escuta uma palavra. Essas pessoas vão te levantar. Isso é a mão de Deus agindo. Deus não vai vir para cá te buscar, não. Nem te ajudar, não. Deus não vai mandar pix para você. Mas Ele vai usar pessoas que vão abençoar a tua vida e você não vai desistir. Então, olhe para o lado. A tribulação está na sua frente. Do lado, existe escape, livramento vindo de Deus através das pessoas que Ele coloca na nossa vida. As pessoas são presentes, partículas do céu na nossa caminhada. E vocês, tenham certeza que hoje estão sendo partículas de Deus na minha vida. Tanto carinho, tanto brilho nos olhos, tanta sinceridade, tanta verdade. E isso é partícula de Deus. O mundo diz que as relações são frias e que a gente só tem que pensar quanto que vai ganhar, quando que vai ganhar e como que vai ganhar. Mas aquilo que vem de Deus é a troca no olhar, é acreditar na mesma coisa, é olhar e falar assim, meu Deus, ainda existem pessoas que sonham. Olhando quem sonha, a gente se torna apto a sonhar. Que a vida é isso. É a psicologia do espelho, né? A gente olha o outro e a gente se melhora a partir daquilo que se vê reproduzido, né? Por isso você tem que olhar bem com quem que você anda, quem você escuta, porque nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas de nós. Quais são as nossas referências? Quais são as pessoas que nos inspiram? Quais são as pessoas que a gente olha e fala assim, ó, se a pessoa estivesse no meu lugar, como ela agiria? E isso fala de quem nós somos. Se você tem só gente ruim perto de você, você também é péssimo. Não se engane. Suas referências são péssimas. Todo domingo você só sai com gente péssima.
Todo dia você só tem relação e felicidade com pessoas ruins. Você também é ruim. Deixa de ser mentiroso. Ah, não, eu sou muito bom. Deixa de ser mentiroso. Você é ruim, sim. Só anda com gente ruim. Por que você anda? Porque o porco anda com porco. Já viu a garça andar com porco? Não combina. Já viu o elefante andar com leão? Não combina. Se você anda com esses tranqueiras, que tu é tranqueira também. Mas Jesus tem uma proposta para tirar esse teu espírito adâmico e te levar ao verdadeiro céu. Ele morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância. Escolha bem as pessoas que você anda, para que você tenha vida e vida em abundância. Amém, hein? Pregou agora, hein? Entreguei, hein? Entregou, hein? Tem que entregar, irmãos. Não sejamos nécios. A gente às vezes se engana. E não foi pouco, não. Entregou. A gente se engana. Você anda com as piores pessoas. E você acha que você é das melhores? Passa mais 10 minutos diante do espelho que você vai se identificar. Todo dia, quando acaba o dia, eu olho e falo assim, meu Deus, quem é o Chicão? E às vezes, para de ser hipócrita, escondendo teus erros de Deus. Todo dia eu falo assim, meu Deus, errei tanto, tem que melhorar tanto. Tem gente que acha que não precisa melhorar, não. Que o mundo inteiro tem que melhorar e você não. Você precisa melhorar, sim. Olha para essa câmera e fala assim, Deus, me faz melhorar. Me faz uma boa pessoa. Eu fui da igreja do maravilhoso, saudoso pastor Gilberto Malafaia. Aos 90 anos ele cantava um hino que eu nunca mais vou esquecer. Ele cantava, sempre melhorando, sempre melhorando. Como é que as pessoas novas querem olhar para mim e falar assim, não preciso melhorar não, já tô bom o suficiente. É verdade. Como diz João, arrependei-vos, raça de víbora. É a Bíblia, eu não tenho culpa. Tá lá, né? Eu vou pegar esse trechinho e vou mandar para as pessoas. Muito bom! Mas isso é um exercício de amor. Deus corrige aquele a quem Ele ama. Eu corrijo meu filho todo dia, porque ele é o amor da minha vida. Se eu não amasse, eu seria indiferente. Eu olhar para você e vai falar assim, ó, tá caminhando pro inferno? Porque se você tem um amigo que só concorda com você, essa pessoa não é teu amigo. Agora, o amigo de verdade vai te constratar e te fazer ser um ser humano melhor. Mas não é todo mundo que está disposto a se tornar uma pessoa melhor. Em Provérbios diz, né, que o sábio, ele adora ser corrigido, ele valoriza a correção, a crítica. É isso. Agora, o tolo não. Não. Fica estressado. Corrige Quantas vezes o nós sábio, somos tolos? Oh, meu que Deus. você vai ganhar um amigo. Corrige o tolo, que você vai ganhar um inimigo. É isso. Um trabalho tem todo dia, em todas as relações, mas que o Senhor Jesus possa encher a nossa alma e nosso espírito para a gente viver um novo tempo, né? Evangelho é isso, novidade de vida, para a gente viver a transformação que só Ele pode dar para nós. Ele dá, Ele é maravilhoso. É só a gente pedir e aceitar receber. Vamos lá, Chicão. Agora eu quero te fazer uma pergunta sobre Chicão. Muito bom. Ih, meu Deus, não meu quero Deus. mais responder. Não pode Olha, não, eu hein? quero falar só de Deus, que é muito melhor que Chicão, né, gente? Mas, Chicão, Não, como você Antes transbordou? de fazer essa pergunta, tem que ver onde você assina esse contrato aí, que a gente vai ter que... Cara, vai ter que fazer parte dessa obra aqui. Eu já estou assinado, Muito Tem bom. porque Deus une propósitos. Ah, nossa. E Ele nos uniu. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu fiquei apaixonado por esse casal que eu amo, que é lá da nossa igreja. Faço aqui um merchan. Ministério Casa do Pai, ali na Barra da E Tijuca. aqui, ó, vai lá, Ministério Casa do Pai. Vai Ministério lá. Casa do Pai, pastor Fabiano Xavier, pastora Melina Lopes, homens e mulheres de Deus. Amém. Que estão ali nos instruindo. Um beijo para os nossos pastores. E olha que alegria, olha que encontro lindo esta casa proporciona. Porque onde Deus habita, verdade. coisas boas acontecem. Agora, no boteco, você vai ter qual coisa boa? Só corte seco, meu Deus. No boteco, você vai ter o que você merece. Porque quem procura, acha. Vai no boteco, quer encontrar bênção, vai encontrar botequeiro. Uhum. É isso, exatamente. Ah, eu só encontro tranqueira. Você está procurando no lugar errado. Procure em Deus, que Deus tem coisa boa para você.
Não aceite a coisa ruim na sua vida. Jesus tem uma proposta de excelência. Agora a gente se conforma com o mínimo. Quem te deu o mínimo, você desse de volta, sabe o quê? O nada. É isso. Mentira. A Bíblia manda que tem que amar o próximo. Ai, papai. Você pode amar, mas não precisa se relacionar, temos né? que fazer um quadro. Isso, Pedradas do Chicão. Ah, eu vou fazer. Eu vou falar tudo, hein, irmãos. Pedradas e eu quero, do Chicão. nesse quadro, botar imagens. Eu vou trazer aqui imagem das pessoas. Tô brincando. Pedradas do Chicão. Muito bom, muito Tô bom. brincando. Nossa, sério. Que Mas não são aula, pedradas, professor. não. São coisas que o Senhor ministra primeiro em nós, né? Quando a gente fala qualquer coisa, primeiro o Senhor ministra em nós. Eu tenho muita consciência dos meus erros, sabe? E a partir da consciência desses erros, isso me leva a ser misericordioso com o erro do outro. Só que a gente precisa respeitar a escolha do outro. A escolha é muito evidente. As palavras podem ser dúbias, mas as escolhas são sempre evidentes. Vou ensinar uma coisa para todo mundo, para ninguém esquecer mais. O sim não deixa dúvida. Se você tem dúvida, já é o não. Pode pensar na tua vida. Aquilo que você tem que ser, você olha e fala assim, é isso. Teve dúvida, irmãos? É porque é não. Ai! Tenso, né, minha amiga? Tô aqui revendo várias coisas. Mas você pode pensar. Aquilo que você olha e fala assim, é para ser. O Espírito Santo confirma em você. É o sim. O sim é muito... Irmãos, quem te ama é muito claro. Por mais que a pessoa tente disfarçar, transborda amor. Se tu teve que forçar um pouquinho, é porque não tem amor, irmão. Tem qualquer coisa, conveniência, interesse, mas amor não tem. Porque o amor transborda. Quando a gente ama, a gente já tá fazendo. Quando tu olha, tu já fez. Agora, essa subterfúgios, troque o talvez pelo com certeza. Jesus tem isso para você. Nossa, meu Deus! Meu Deus! É, frases difíceis. Meu professor. E saibam que tudo que eu tô falando, Deus está ministrando primeiro em mim. Amém. E o meu desejo Amém. é que amanhã eu consiga viver tudo que Ele está ministrando em mim. Porque é difícil, Amém. irmãos, é difícil. Só que em Deus nós conseguimos viver um novo tempo. Não vamos girar em círculo, não. Vamos viver o melhor de Deus. Vocês já vão lá naquela casa, fecha logo e me chamam para um churrasco. Eu gosto de churrasco. Sabe? Meu Deus. Não tenham medo. O Senhor Deus vai na nossa frente e abre o mar para nós. Sabe? E existe um novo tempo chegando para vocês. Eu quero fazer parte desse novo tempo. Porque Amém. se você anda com pessoas que têm coragem, você fica mais corajoso. Anda com covarde, você só piora. E a escolha é tua. Você que escolheu andar com covarde. Se tu escolher andar com corajoso, você ganha. Mas você escolhe o covarde para esconder a tua covardia. E tu fala que a culpa é dos outros. Mas é isso, irmão. É verdade. Você quer errar e tu fala assim, é Adão. Gente. Quem errou foi Eva. Deus, a mulher que tu me deste. Adão quis botar a culpa até em Deus. Deus, a culpa não é meu erro. A culpa é a mulher que tu me deste, Deus. Sangue de Jesus. Até em Deus Adão quis botar a culpa. A gente é assim. A gente erra e quer botar a culpa em todo mundo, menos na gente. Verdade, né? Mas a gente é. sempre tenta arranjar um bom motivo para botar a culpa em Claro. qualquer um. Claro, Em qualquer aquele um, livro menos assumir o maravilhoso erro. do Paulo Vieira estava falando exatamente isso. Que as pessoas ficam rodando para encontrar culpado, ao invés de olhar no espelho. E que as pessoas de sucesso, elas aceitam com humildade o que elas estão vivendo, o que até onde elas conseguem se permitir, e essa humildade de reconhecer suas limitações, de reconhecer que ela precisa avançar, consequentemente elas têm sucesso por ter esse reconhecimento, essa humildade. E aí agora quando a gente é prepotente, não, eu não erro nunca, e tal, não sei o que, a não ser que você fale assim, eu nunca perco, né? Como o Pablo fala, não perco nunca, porque ou eu acerto ou eu aprendo. Agora, eu não errar nunca,
Eu não erro nunca, isso não Tem existe. gente que erra tanto que ainda tenta convencer a vítima de que a culpa é dela. Verdade. Mas você, a culpa é Verdade. tua, você que me fez ser assim. Não, você que está mostrando a sua natureza adâmica, que precisa mudar para uma natureza cristocêntrica. Fala mais sobre isso. Eu ia falar exatamente Olha, isso agora. isso dá um outro podcast. Então, na verdade, Nós eu tenho falarmos sobre esse, a natureza adâmica. esse podcast deu Eu tópicos acho bom. para pelo menos mais uns 15 podcasts. E nós faremos. Estamos Faremos? aqui. Faremos? Você de casa assiste a gente, pelo amor de Deus. Não abandona a gente, não. Porque nós estamos falando a verdade em Deus. Uma verdade em amor. Uma verdade que não é apontando o dedo para você. Porque quando eu aponto o dedo para você, existe no mínimo 3 voltados para mim. Quando a gente ministra, primeiro a gente é ministrado, né? E em Deus e em amor, nós queremos que você viva uma novidade. Deus tem uma vida nova para você. E essa vida nova acontece todos os dias. Porque nós erramos. Nós não somos perfeitos. Mas nós estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. Só Ele, né? E essa busca é em amor. Então, quando a gente fala mais enfático, não é querendo te acusar, nem te apontar, e muito menos te julgar, mas é te amando. É falando para você assim, ó, acorda, levanta, vai viver o que Deus tem para você. Seja corajoso. Tira o medo. Tem gente que tem medo até de abrir os olhos e ver o que Deus reservou para si. Nessa noite, as escamas estão caindo dos seus olhos, assim como Paulo caminhava para Damasco para perseguir os cristãos. No meio do caminho, resplandeceu uma grande luz. Era Jesus olhando para Saulo, dizendo assim, ó, Saulo, por que me persegues? E ele, naquele momento, recebeu a cegueira para depois receber a iluminação e transformar o evangelho de Cristo, aquele o qual ele perseguia. Jesus tem essa proposta. Ele vai te encontrar no caminho para Damasco e vai mudar a tua vida. Eita! É outro podcast. É outro Paulo no podcast. caminho de Damasco. Eu tava lembrando. Vamos anotar os tópicos. Ai, meu Deus, muito bom. Não, tem uma música também, eu não lembro quem canta, aquela. Se levante do chão e erga sua E erga a cabeça. cabeça, derrota não é coisa de cristão. Isso denuncia a nossa idade. É. Eu que sou jovem, nem conheço essa música. Meu Muito Deus. bom. Meu Deus, que podcast. Que podcast. E Sentado na cadeira de aluno. de aluno, Oh, aprendendo. meus amigos. Nossa. E sentado- Chicão? Que maneiro. Pra Que gente maneiro. caminhar pro fim, a gente vai fazer outros podcasts. Eu estarei Acho que a gente aqui. tem que ter um projeto de série. Vamos falar Gente, de um muitas projeto E de não, série. e não uma minissérie. Vamos uma série bíblica. Vamos, de vai ser uma Gênesis glória. Apocalipse. Vai ser uma glória. Eu O creio. que você acha? Você topa o Amém. desafio? Mais do que topado. Pessoal, vocês topam o desafio da gente fazer uma série? Você topa sim. Topa o desafio aí, bastidor? O diabo quer que você não tope, mas você topa. Que Fazer Deus um- quer te dar uma vida boa. E o Tô brigando aí com o pessoal. bastidor, topa ou não topa, gente? Vai, gente, faz barulho, gente. Não vai. Se ele não topar, eu já tô aqui com a espada de Jacó para não consertar ele. Amém. Muito Amém. bom. Eu acho que a gente pode fazer uma série, Vamos além dos fazer. episódios, a gente ter toda, sei lá, quarta-feira ou uma vez por semana, a gente Vai parar ser pra uma pegar bênção. um livro, um capítulo Isso. e você ir ensinando a gente aí. É. Vai ser uma honra. E nós vamos aprender juntos, porque a gente só ensina a partir do momento que o qual vai ouvir aquilo que a gente tem a dizer se propõe a aprender, né? Então é sempre um processo de troca, né? Ninguém tem só a ensinar e ninguém tem só a aprender, mas quando a gente se permite, aí a gente muda a história, né? Então eu não tenho palavras para agradecer o convite de vocês. Se vocês acharam que foram edificados, muito mais eu. Meu Deus. Tá? Muito mais eu. Chegar aqui, ser recebido por vocês e pisar na terra de milagre de vocês é rememorar a fé e sentir que Deus ainda está realizando sonhos. Sim. É olhar e falar Sim. assim, ó, Deus é um Deus de detalhe que realiza cada sonho do nosso coração.
Então, desde o momento que eu entrei aqui, eu fui ministrado pelo carinho de vocês, pelo café, pelo olhar sincero, carinhoso, afetuoso. Então, eu estou muito honrado, porque eu estou na terra do milagre de vocês. E vocês são tão generosos que compartilham com todos que possuem a honra de pisarem aqui o milagre de vocês. O milagre de Deus faz isso. A bênção do Senhor, ela é transbordante. E no transbordar, quem está perto é alcançado. Hoje eu fui alcançado. Eu saio daqui mais crente. Amém. Eu saio daqui acreditando mais. Eu saio daqui esperando as maçanetas que o Senhor colocará no meu caminho para eu ter coragem de abrir. Vem um novo tempo na nossa vida, eu tenho certeza. E tomara que esse tempo passe pelo carinho de estarmos juntos. Porque aí é uma passagem melhor, né? Então que a gente tenha essa chance. Mas que a gente vive esse novo tempo. Um tempo sem dúvidas, sem confusão, sem tribulações, com pessoas que priorizam o amor a Deus, a obra de Deus. Porque a Bíblia é clara. Entrega o teu caminho ao Senhor. Que caminho é esse que tu entregou que você quer decidir tudo? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Que confiar é esse, que você toda hora tem que verificar, olhar, fazer. E o outro versículo que eu queria citar é: nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Enquanto você está correndo atrás das demais coisas e deixando Deus de lado, porque a tua natureza adâmica grita, você não consegue viver aquilo que Deus tem, nem aquilo que você está buscando. Você gira e não alcança. Porque Deus não divide o lugar dele com ninguém. Se ele quiser assumir o trono na tua vida, você pode colocar qualquer coisa no trono. O trono não vai ficar ocupado, porque o trono é do Rei Jesus. Nessa hora, entroniza Jesus na tua vida. Fala: Senhor, vem, outro hino da Renascer. Vem e toma o teu lugar. Que frase forte da nossa bispa Sônia Hernandes. Deixa um beijo para a nossa bispa lá na Renascer. Irmãos, olha a frase. Vem e toma o teu lugar. Faz da minha vida o teu altar. Eu fico todo arrepiado. Bota Jesus no lugar que é dele. Tem tanta coisa no lugar de Jesus. A nossa natureza adâmica, que é um próximo podcast. Você assiste para você compreender. Irmãos, nos leva ao erro. E entroniza tudo, menos Jesus. E ele é educado. Ele não está lá brigando pelo trono, porque Jesus não precisa brigar pelo trono. Quem briga são as pessoas que não têm discernimento. Porque o trono que é de Deus está guardado para Deus. A porta que é para você está guardada para você. A bênção que é para você, você não precisa disputar com ninguém. Ela é tua. Toma posse. Meu Deus, tremendo. Eu saio daqui tomando posse daquilo que Deus tem para mim. Me fez chorar, cara. Eu chorei aqui, gente. Meu Deus. Que forte, meu Deus. É muito forte. E é a mão de Deus. Tem um outro hino, não tô aguentando mais, né? Tanto hino que vocês estão falando. Tem outro hino que fala assim, ó. O professor virou levita. Não é? E eu ainda canto mal, você que lute, tá? Tem um hino que fala assim, ó. A mão de Deus vai escrever mais um dos seus milagres. A mão de Deus está escrevendo, meus irmãos, mais milagres na nossa vida. A mão de Deus está escrevendo com caneta forte histórias lindas que daqui a alguns anos você vai contar. Eu tenho certeza que nessa hora, o milagre que você precisa, Deus está produzindo. Amém. Tremendo. E Chicão, Tremendo. qual foi a decisão mais difícil, Chicão, que você teve que tomar na sua vida, exercendo a sua fé e o seu cristianismo? Ai, irmão, nem sei. Tanta coisa difícil. Eu acho que tudo é difícil. Mas o momento da minha vida mais difícil foi contar para Francisco Neto que a mãe dele tinha falecido.
Como é que você conta para uma criança de 5 anos, eu educadora há 20 anos, cheio de técnica, cheio de psicopedagogia, cheio disso, cheio daquilo, 5 pós, eu tinha que dar essa notícia pro meu filho. Foi o momento mais difícil da minha vida. Que eu tinha que olhar para ele e contar que a mamãe não ia voltar. Ele, como sempre faz, respondeu e reagiu da melhor forma possível. Eu deveria cuidar da dor dele, mas ele que cuida da minha dor todos os dias. E é o motivo para eu não desistir, sabe? E desde o momento que ele recebeu a notícia, ele foi ponderado, controlado, sentiu a dor de forma comedida e todos os dias me dá um banho de felicidade. Meu filho me faz muito feliz e eu espero que eu consiga fazer ele um pouquinho feliz diante do tanto que ele me faz, sabe? E podia ser de tanta dor, né? Mas da dor ele gera cura em mim, né? Então eu sou grato a Deus que me deu meu filho, meu presente, motivo pelo qual eu não desisto, a minha aula que nunca termina, né? Vem cá dar beijo, papai. Ele tá aqui, irmãos, a coisa mais linda que existe. É a minha cara, olha, irmãos. Ai, gente, que olha, linda. Abaixa aí um pra pouquinho. você Mais um ver. pouquinho, mais um pouquinho. Olha lá, bonitão. Que lindo, Ai, gente. irmãos, é a minha cara. Te amo. Que o Senhor Jesus faça que você viva todos os sonhos dele. O meu filho foi sonhado, amado, desejado, né? Minha esposa recebeu um diagnóstico de endometriose. Então você que está aí com a endometriose, você vai receber o filho da endometriose. Não desista do seu sonho, né? Minha esposa foi fazer o tratamento e aí descobriu uma endometriose. Ela falou: amor, nunca mais vamos ter filho. Obrigado, meu irmão. Eu falei: não, Deus vai fazer. Aí eu fui pregar numa igrejinha. Quando eu entrei na igreja, a irmã falou assim, ó: eu estou vendo o irmão entrar com um bebê no colo. Aí eu chorei, falei: acabei de receber o diagnóstico que ela nunca ia poder ter filho. E olha aí, irmãos, 10 anos do filho da endometriose. Nós temos um Deus que ainda escreve sonhos. E nós vivemos sonhos lindos. E o meu filho é o maior presente que eu podia imaginar, sabe? E esse presente é dado por Deus, não foi natural. Minha esposa tinha endometriose e não podia ter filho. Tratamento caríssimo e difícil. Mas Jesus é o rei do tratamento. E quando ele quer fazer, ninguém impede. Tá aí, o filho da endometriose. O milagre. Ai, meu Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Esse Deus é lindo demais, né, Chico? Ai, até eu chorei, né, irmãos? Vocês estão Nossa. demais. Nossa. Mas é a E mão tem de gente Deus. que não acredita em milagres. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus está invadindo essa tua mente adâmica e repreendendo o diabo que quer que você não creia. E você vai crer. O diabo bate em retirada e você fica, para você receber o melhor de Deus. Como você não vai viver o milagre de Deus? Com tantas histórias, com tantos testemunhos, como é que você não vai crer diante de tantas evidências? Abra os seus olhos e veja o que Deus está fazendo e receba o melhor de Deus. Deus tem o melhor para nós. Vai dar certo, irmãos. É difícil, a gente chora, a gente luta, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Quero falar mais nada, não aguento. Nossa. Caramba. Eu não queria chorar, falei para Deus: hoje eu não vou chorar, não. Mas quando a gente fala de Deus, não tem Nossa. como. Não tem como. E a gente quer te presentear. Oh, meu Deus, é muito Com o Verdade, livro. verdade. Um livro que tem muito a ver com o que você falou. Você falou sobre ação, sobre posicionamento, sobre atitude, né? E eu acredito muito que a fé, né, sem ação, ela é morta. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa agir. E você disse que gosta muito de livro, de autoajuda. Adoro. Então, você não conhecia ainda, não conhece ainda o trabalho mais a fundo do Paulo Vieira. Ele é um cara sensacional. E esse livro aqui, O Poder da Ação, é extraordinário. Tem poder quem age. Então, assim, se
nós queremos ser um cristão melhor, a gente precisa agir, porque a fé sem ação é morta. Então, que esse livro, meu amigo, possa edificar a sua vida também. Não é um livro cristão, mas é um livro que, assim, ajuda muito Vou ler a hoje. gente melhorar. Bom. Amém. Ai, que bênção. Gente, muito obrigada, Chicão, Eu que agradeço. pela participação, Eu que pelo agradeço, meu carinho, amigo, eu que Muito agradeço. obrigado. por estar Eu sentado à voltarei, mesa hein? Eu conosco. voltarei. Grandes Que benção. coisas aconteceram hoje nesse lugar. Amém. E, como você falou anteriormente, eu não acredito que isso aqui seja simplesmente uma obra do acaso. Eu também acho. Nós termos nos conhecido lá na Pastora Mel. É. A Pastora Mel na nossa vida não É é incrível, obra do nossa acaso. grande amiga. O pastor Fabiano na nossa vida não é obra do acaso. Assim como não temos dúvida que essa união que está se formando aqui Amém. não é obra do acaso. Amém. E não é para minha honra, para honra dela, para sua honra, nem para honra do pessoal que está aqui com a gente também. É para honra de Papai do Céu. Que estejamos juntos em união, para que Amém. nós possamos nos dar as mãos e darmos continuidade à obra de Papai do Céu. Amém. Amém. Estejamos sempre em comunhão. Que nunca nos percamos desse horizonte, que é Papai do Céu. Porque Amém. às vezes a gente quer seguir para um canto, quer seguir para o outro. E quando a gente entende que nada nesse mundo importa mais do que estarmos caminhando em direção ao que é bom, perfeito e agradável aos olhos do Senhor. E é sobre isso, né, meu amor? É, meu amor. Ai, É que sobre isso, bom. esse podcast. O é A sobre Promessa isso. Podcast é sempre uma bênção na nossa vida, como a gente sai renovado. É. Como é difícil fazer esse projeto, gente. Não é fácil. Não é fácil. É uma luta diária nossa, é muito satisfatório, mas é uma luta. E a gente vê que é isso mesmo, esse é o tempero, porque é da vontade de Deus e tudo que é da vontade de Deus. Se o inimigo não se levantar, se for muito fácil, se a conta for muito redonda, desconfie. E o A Promessa, ele vem mesmo para arregaçar e mostrar quem é o dono do projeto. E é sempre muito satisfatório cada fim de episódio que a gente olha assim e aprende tanto. Amém. Como Deus nos renova. E a gente quer agradecer a tua participação, que você realmente agora já faz parte da casa, já faz Eu parte do já projeto. faço parte. Essa casa não é nossa, é de Papai do Céu, E entendeu? não ouse nos abandonar. É. Não ouse. Já. É a Jamais. casa de papai, Amém. é a casa do nosso pai. Amém. E você, né, que tá acompanhando aqui pela primeira vez, que você possa acompanhar os próximos episódios, essa série aí que a gente vai lançar, Amém. tá? E onde você encontra o nosso professor Chicão. Fala aí teu Amém. arroba pro pessoal te encontrar Arroba Chicão Francisco Cláudio. no Instagram, né? Isso. Arroba, fala de novo aí no corte. Arroba Chicão Francisco Cláudio. Muito bom. Pessoal, vocês me encontram no arroba Larissa Fontanes e O meu é a promessa, o meu é a promessa. A promessa podcast. A gente, na verdade, muito bom. vive para isso aqui. Esse é o grande amor da minha vida. É Amém. viver para isso, é viver por isso. E assim, é onde eu tenho encontrado verdadeiramente o significado de acordar e falar assim, caraca, eu amo, é isso que eu quero fazer. E se tá bom, se tá mais ou menos, e tá num dia mal, não tem problema. Eu amo viver isso aqui, estar à mesa com essas pessoas maravilhosas. Amém. Isso verdadeiramente queima o meu coração. O nosso coração, né, meu amor? É, amor. E assim, toda e qualquer outra coisa depois disso, tá tranquilo, é superável. Bom, amém. Ruim, amém também, tá tudo bem. Porque quando a gente faz com alegria, com esse trabalho aqui, é um trabalho maravilhoso, a gente não trabalha, né? A gente se diverte, a gente encontra pessoas maravilhosas que estão tendidas ao mesmo caminho. Isso é maravilhoso. Então, Amém. gente, esse é o A Promessa Podcast. É uma promessa podcast, é nessa temperatura. É sobre A gente isso. também tá aprendendo a como fazer, tá? É o 14º episódio? 14º episódio, Então, cheio de emoção. a gente Cheio tá de aprendendo a emoção. tocar esse barco aqui, que o dono do barco é Papai do Céu, então ele tá nos ensinando a gente tá avançar, a remar, como fazer. Então, assim, vai tendo paciência com a gente também, que às vezes a gente vai errar algumas coisas, mas é buscando a excelência, é buscando acertar. Então, aqui tem pessoas com o coração sincero e inclinado para fazer a vontade do Senhor. Queremos agradecer também o nosso patrocinador mais uma vez, vou até colocar eles aqui na tela.
Deixa eu Verdade, colocar senão eles não vão dar mais pizza pra gente. Olha, Meu Deus. Nossa! que lindo. Nossa, que lindo. isso? Bênção Ó, de Deus. Meu E Deus. tem Meu Tem Deus. voucher, cupom de desconto pra vocês, hein? Cupom de desconto hashtag #apromessa14. Hashtag #apromessa14. Vocês encontram eles no iFood. Então, se você mora aqui na Barra, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, a Zona Oeste aqui do Rio, você consegue se deliciar com a Carla Bronx, que acredita no projeto do A Promessa Podcast. Amém. Muito Amém. obrigada por vocês acreditarem no nosso projeto. Obrigada, audiência. E até o próximo A Promessa Amém. Podcast. Se Deus quiser. Gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo, né? Tchau, tchau.